Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Leitura da Carta Apostólica Desidério Desideravi do Santo Padre Francisco, dada em 2022, sobre a formação litúrgica do povo de Deus. Terceira parte. A necessidade de uma séria e vital formação litúrgica. Ponto 27. A questão fundamental é, portanto, esta: como recuperar a capacidade de viver em plenitude a ação litúrgica? Tal era o objetivo da reforma do concílio. O desafio é muito exigente, porque o homem moderno, não do mesmo modo em todas as culturas, perdeu a capacidade de se confrontar com o agir simbólico, que é uma característica essencial do ato litúrgico. Ponto 28. A pós-modernidade, em que o homem se sente cada vez mais perdido, sem referências de qualquer tipo, privado de valores porque tornados indiferentes, órfão de tudo, numa fragmentação em que parece impossível um horizonte de sentido, é ainda agravada pela pesada herança que nos deixou a época anterior, feita de individualismo e de subjetivismo, que, mais uma vez, remetem para o pelagianismo e para o gnosticismo, bem como de um espiritualismo abstrato, que contradiz a própria natureza do homem, espírito encarnado, e, portanto, capaz em si mesmo de ação e de compreensão simbólica. Ponto 29. Foi com a realidade da modernidade que a Igreja, reunida em concílio, se quis confrontar, reafirmando a consciência de ser sacramento de Cristo, luz dos povos, Lumen Gentium, pondo-se em religiosa escuta da palavra de Deus, Dei Verbum, e reconhecendo como suas as alegrias e as esperanças, Gaudium et Spes, dos homens de hoje. As grandes constituições conciliares não são separáveis, e não é por acaso que esta única grande reflexão do concílio ecuménico, a mais alta expressão da sinodalidade da Igreja, de cuja riqueza eu sou chamado a ser guardião, com todos vós, partiu da liturgia, Sacrosanctum Concilium. Ponto 30. Ao encerrar a segunda sessão do concílio, no dia 4 de dezembro de 1963, São Paulo VI assim se exprimia: não ficou sem fruto a discussão difícil e intrincada, pois um dos temas, o primeiro a ser examinado, e o primeiro, em certo sentido, na excelência intrínseca e na importância para a vida da Igreja, o da Sagrada Liturgia, foi felizmente concluído e é hoje por nós solenemente promulgado. Exulta o nosso espírito com este resultado. Vemos que se respeitou nele a escala dos valores e dos deveres. Deus em primeiro lugar, a oração, a nossa primeira obrigação, a liturgia, fonte primeira da vida divina que nos é comunicada, primeira escola da nossa vida espiritual, primeiro dom que podemos oferecer ao povo cristão que junto a nós crê e ora, e primeiro convite dirigido ao mundo, para que solte a sua língua, muda em oração feliz e autêntica, e sinta a inefável força regeneradora, ao cantar conosco os divinos louvores e as esperanças humanas, por Cristo Nosso Senhor e no Espírito Santo. Ponto 31. Não posso, nesta carta, demorar-me sobre a riqueza das diversas expressões desta passagem que deixo à vossa meditação. Se a liturgia é o cume para o qual tende a ação da Igreja, e ao mesmo tempo a fonte de onde promana toda a sua energia, Sacrosanctum Concilium número 10, compreendemos bem o que é que está em jogo na questão litúrgica. Seria banal ler as tensões acerca da celebração, infelizmente presentes, como se de uma simples divergência se tratasse, entre sensibilidades diversas em relação a uma forma ritual. A problemática é, antes de mais, eclesiológica. Não vejo como se possa dizer que se reconhece a validade do concílio
se bem que me surpreenda que um católico possa ter a pretensão de o não fazer e não aceitar a reforma litúrgica nascida da Sacrosanctum Concilium, que exprime a realidade da liturgia em íntima conexão com a visão da Igreja, admiravelmente descrita pelo Lumen Gentium. Por isso, como expliquei na carta enviada a todos os bispos, senti o dever de afirmar que os livros litúrgicos promulgados pelos santos pontífices Paulo VI e João Paulo II, em conformidade com os decretos do Concílio Vaticano II, são a única expressão da lex orandi do rito romano. Motu proprio Traditionis Custodes, artigo 1. A não aceitação da reforma, bem como uma compreensão superficial da mesma, distraem-nos da tarefa de encontrar as respostas à questão que volto a repetir. Como crescer na capacidade de viver em plenitude a ação litúrgica? Como continuar a surpreender-nos com o que acontece na celebração diante dos nossos olhos? Precisamos de uma séria e vital formação litúrgica. Ponto 32. Voltemos de novo ao cenáculo de Jerusalém. Na manhã de Pentecostes nasce a Igreja, célula inicial da nova humanidade. Só a comunidade de homens e de mulheres reconciliados, porque perdoados, vivos porque Ele está vivo, verdadeiros porque habitados pelo Espírito da Verdade, pode abrir o espaço estreito do individualismo espiritual. Ponto 33. É a comunidade do Pentecostes que é capaz de partir o pão na certeza de que o Senhor está vivo, ressuscitado dos mortos, presente com a sua palavra, com os seus gestos, com a oferta do seu corpo e do seu sangue. A partir desse momento, a celebração torna-se o lugar privilegiado, não o único, do encontro com Ele. Nós sabemos que é só graças a esse encontro que o homem se torna plenamente homem. Só a Igreja do Pentecostes pode conceber o homem como pessoa, aberto a uma relação plena com Deus, com a criação e com os irmãos. Ponto 34. Aqui se coloca a questão decisiva da formação litúrgica. Diz Guardini: eis a primeira tarefa prática a fazer. Sustentados por esta transformação interior do nosso tempo, devemos aprender de novo a colocar-nos perante a relação religiosa como homens em sentido pleno. É isto que a liturgia possibilita. Para isto nos deve formar. O mesmo Guardini não hesita em afirmar que sem formação litúrgica, as reformas no rito e no texto não ajudam muito. Não é minha intenção tratar agora de um modo exaustivo o riquíssimo tema da formação litúrgica. Gostaria apenas de oferecer algumas pistas de reflexão. Penso que podemos distinguir dois aspectos: a formação para a liturgia e a formação pela liturgia. O primeiro está em função do segundo, que é essencial. Ponto 35. É preciso encontrar os canais para uma formação como o estudo da liturgia. A partir do movimento litúrgico, muito tem sido feito nesse sentido, com contributos preciosos de muitos estudiosos e instituições académicas. Entretanto, é preciso divulgar estes conhecimentos para fora do âmbito académico, de modo acessível, para que todos os fiéis cresçam num conhecimento do sentido teológico da liturgia. É a questão decisiva e o alicerce de qualquer conhecimento e prática litúrgica, bem como do desenvolvimento do celebrar cristão, adquirindo a capacidade de compreender os textos eucológicos, os dinamismos rituais e a sua valência antropológica. Ponto 36. Penso na normalidade das nossas assembleias que se reúnem para celebrar a Eucaristia no dia do Senhor, domingo após domingo, Páscoa após Páscoa, em momentos particulares da vida das pessoas e das comunidades.
nas diferentes etapas da vida. Os ministros ordenados desempenham uma ação pastoral de primária importância quando tomam pela mão os fiéis batizados para os guiar dentro da repetida experiência da Páscoa. Recordemo-nos sempre de que é a Igreja, corpo de Cristo, o sujeito celebrante, não só o sacerdote. O conhecimento que vem do estudo é só o primeiro passo para poder entrar no mistério celebrado. É evidente que, para poder guiar os irmãos e as irmãs, os ministros que presidem a Assembleia devem conhecer o caminho, quer porque o estudaram no mapa da ciência teológica, quer porque o frequentaram na prática de uma experiência de fé viva, alimentada pela oração, e não certamente apenas como obrigação a satisfazer. No dia da ordenação de cada presbítero, houve o bispo a dizer-lhe: toma consciência do que virás a fazer, imita o que virás a realizar e conforma a tua vida com o mistério da cruz do Senhor. Ponto 37. Também o plano de estudos da liturgia nos seminários deve ter em conta a extraordinária capacidade que a celebração tem em si própria para oferecer uma visão orgânica do saber teológico. Todas as disciplinas da teologia, cada qual segundo a sua perspectiva própria, devem demonstrar a sua conexão íntima com a liturgia, em virtude da qual se revela e se realiza a unidade da formação sacerdotal, conforme está no Sacrosanctum Concilii número 16. Uma abordagem litúrgico-sapiencial da formação teológica nos seminários também teria, certamente, efeitos positivos na ação pastoral. Não há aspecto da vida eclesial que não encontre nela o seu cume e a sua fonte. A pastoral de conjunto, orgânica, integrada, mais do que ser o resultado de programas elaborados, é a consequência do colocar no centro da vida da comunidade a celebração eucarística dominical, fundamento da comunhão. A compreensão teológica da liturgia não permite de modo algum entender estas palavras, como se tudo se reduzisse ao aspecto cultural. Uma celebração que não evangeliza não é autêntica, tal como não o é um anúncio que não leva ao encontro com o ressuscitado na celebração. Ambos, por fim, sem o testemunho da caridade, são como um bronze que ressoa e como o símbolo que retine, conforme está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Ponto 38. Para os ministros e para todos os batizados, a formação litúrgica, neste seu primeiro significado, não é algo que se possa pensar adquirir de uma vez por todas, dado que o dom do mistério celebrado supera a nossa capacidade de conhecimento. Este compromisso deverá certamente acompanhar a formação permanente de cada qual, com a humildade dos pequenos, atitude que abre ao assombro. Ponto 39. Uma última observação sobre os seminários. Para além do estudo, devem também oferecer a possibilidade de experimentar uma celebração, não só exemplar do ponto de vista ritual, mas autêntica, vital, que permita viver aquela verdadeira comunhão com Deus, à qual também o saber teológico deve tender. Só a ação do Espírito pode aperfeiçoar o nosso conhecimento do mistério de Deus, que não é questão de compreensão intelectual, mas de relação que toca a vida. Essa experiência é fundamental para que, quando forem ministros ordenados, possam acompanhar as comunidades no mesmo percurso de conhecimento do mistério de Deus, que é o mistério do amor. Ponto 40. Esta última consideração leva-nos a refletir sobre o segundo significado com que podemos entender a expressão formação litúrgica. Refiro-me ao ser formados, cada qual segundo a sua vocação, pela participação na celebração litúrgica. Mesmo o conhecimento de estudo de que acabei de falar, para que não se torne racionalismo, deve estar em função
no realizar-se da ação formadora da liturgia em cada crente em Cristo. Fim da terceira parte. Papa Francisco.